Bom dia, turma, tudo bom? Olha só, nós vamos continuar o capítulo 5 de Geografia. Na última aula nós falamos sobre a Venezuela, hoje nós vamos falar sobre o Chile, que são países da América do Sul. Chile, a característica mais predominante é que ele é um país andino, pois a Cordilheira dos Andes domina as paisagens naturais de quase todo o território chileno, por isso andino, Cordilheira dos Andes, andino. Então, olha só, ele também, sua principal divisão regional está no sentido norte-sul e é definida sobretudo pelas condições climáticas. Organização do espaço econômico. Como que é o espaço econômico do Chile? Ele tem uma região que o clima é favorável à agricultura e à criação de gado. Atualmente ele representa a principal área de cultivos irrigados do país. O que é irrigados? É quando a agricultura depende daquele sistema de irrigação, onde as chuvas não são suficientes, e aí a irrigação abastece o restante por não ter chuva. Eles vão molhando, às vezes tem sistema que eles molham 2 vezes ao dia, tem sistema que fica de gotejamento, que fica o tempo todo gotejando e assim umedecendo a terra para uma melhor safra. A modernização agrícola foi possível graças a muitos investimentos naquele local. E eles investiram a partir da década de 60. E aí, lá no Chile, 80 hectares de terra tem como obrigação ser irrigado para ter uma produção volumosa. Os principais produtos cultivados nessa região são cereais, frutas e legumes, que com o pescado, representa uma importante parcela das exportações. Além da região de Santiago, o Chile apresenta 2 distintos conjuntos espaciais, o norte e o sul. No norte, eles têm o deserto do Atacama, o clima é árido, mas eles têm oásis. Já ouviram falar nas histórias de Mil e Uma Noites, que quando você encontra um oásis é um lugar com água. E eles aproveitaram esses oásis para eles terem um desenvolvimento na agricultura altamente especializado, como de uvas para a fabricação de vinhos. Os vinhos chilenos são muito bons. Lá também tem uma outra dificuldade, que é o lado pobre, porque esse daí é o lado rico, aqueles que têm grandes condições para se aplicar dinheiro nessa agricultura. O lado que não tem, eles praticam agricultura de subsistência, que é aquela que eu já expliquei. Eles produzem o necessário para a sua sobrevivência. Então, por isso, subsistência. Uma outra produção lá, que é muito importante, é a produção mineral. Uma das principais atividades no Atacama. Eles têm jazidas de cobre e salitre, além de depósitos de prata, ferro, manganês, zinco e ouro. Já no sul do país, o clima rigoroso de inverno, principalmente lá é muito frio. Então, lá a prática é da pecuária intensiva e a vinicultura. No Chile, a atividade mineral foi a principal fonte de acumulação de capital. Por quê? Porque devido ao grande potencial mineral que eles têm, o que acontece? Eles atraem muitos investidores estrangeiros. E aí, como eles tiveram muito investimento, eles puderam ter uma industrialização no país. No subsolo, apresenta também vários tipos de recursos minerais. O ferro, o manganês e o cobre. Além deles terem reservas de carvão ainda. Por isso, o desenvolvimento da indústria siderúrgica, que o carvão é necessário. Só que tem uma coisa. Vamos supor, como eles dependem do mercado do exterior, se o minério está em alta, eles estão com um preço bom. Se o minério está em baixa,
Quer dizer, os valores vai lá para baixo. Então, aqueles que têm esse tipo de economia como deles e depende do mercado estrangeiro, o que acaba acontecendo? Eles nunca sabem quando que eles vão faturar mais ou menos. Por exemplo, se o mercado estiver em alta, eles faturam mais. Se o mercado estiver em baixa, eles faturam menos. E eles sempre são ligados a esse tipo de valores dos... É como se fosse uma bolsa de valores internacional que fala os seus valores, o preço. Na página 38, tem o Saiba Mais, é legal vocês estarem lendo, né? O Chile como maior produtor de cobre do mundo. Então, é bom vocês lerem a título de curiosidade, também de conhecimento. E embaixo tem a economia do Chile, ela é extremamente dependente da mineração, especialmente do cobre, cujo a maior o importador é a China. A China leva o cobre como produto e devolve um outro tipo de produto. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que você exporta para a China, você importa produtos chineses para o Chile. E 23% desses produtos importados é de grande interdependência econômica entre os dois países. Quer dizer, um depende do minério e o outro dos produtos prontos, né? E essa balança comercial é aquilo que eu falei, é conforme o minério está em alta ou em baixa. Então, eles são dependentes desse comércio, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho do Paraguai. O Paraguai tem uma história de isolamento, assim como a Bolívia. É um país sul-americano que não tem saída para o mar. Essa característica geográfica influenciou também no desenvolvimento econômico do país, pois o isolamento dificultou as relações econômicas paraguaias com o mercado internacional durante o período colonial. Ao contrário dos demais vizinhos sul-americanos, porque como nós temos saída para o mar, você tem o transporte fluvial, que é muito mais fácil, os portos, né, onde você exporta a sua mercadoria ou recebe ela no seu porto. No caso deles, não, isso do Paraguai e da Bolívia, isso não é possível. Não havia no país minas nem extensas plantações tropicais que permitissem a exploração do espaço. Além disso, a distância em relação aos principais portos impediu o território de se tornar uma zona agroexportadora, que nem o Brasil. Ele é agroexportador, mas ele tem portos, ele tem saída do país pelo mar. Sob esse aspecto, na região não houve poderosos encomendeiros, donos de minas e grandes comerciantes. Então, o Paraguai, quer dizer, ele não tem mina, ele não tem condição de se fazer uma agricultura para exportação, porque ele não tem portos para isso. Então, para eles é muito mais difícil ser um exportador. A organização do espaço econômico deles, do Paraguai, o território atual, pode ser dividido em duas regiões bem distintas, o oeste e o norte. Eles correspondem à região do Chaco, que ocupa grande parte da superfície total do país, porém é relativamente pouco habitado. Quer dizer, lembra do IDH, que nós já conversamos, que por metro quadrado tem poucas pessoas? É o caso do Paraguai na região de Chaco. Grande parte do Chaco paraguaio é constituída por áreas semiáridas, onde se desenvolve apenas arbustos espinhosos, não é uma terra boa. A principal atividade econômica dessa região é o extrativismo vegetal, sobretudo do quebracho vermelho, árvore da qual se extrai o tanino, substância usada no curtimento do couro. Quer dizer, essa árvore fornece uma substância para que o couro retirado dos animais ele fique curtido e fique macio. Entretanto, o crescimento lento dessas árvores representa uma ameaça para a economia do tanino, pois as colheitas podem ser mais rápidas que os esforços de reflorestamento.
As atividades primárias concentram-se a maior parte da mão de obra do Paraguai, sobretudo em razão do baixo grau de mecanização da agricultura. As principais cidades são Assunção, capital do país, e Cidade del Oeste. Elas formam o eixo econômico do Paraguai, onde se encontra a BR-277, uma das principais vias de escoamento das exportações paraguaias. Essa via leva esses produtos do porto de Paranaguá, localizado no estado do Paraná, em território brasileiro. Outra via usada para exportação é o próprio Rio Paraguai, em direção ao estuário do Plata. Na área da fronteira com o Brasil, principalmente em torno de Cidade del Oeste, há expressiva presença de brasileiros, a maioria empresários e pequenos produtores de soja e algodão. Nas áreas de maior umidade, próximas aos rios Paraguai e Pilcomayo, sujeitas a inundações durante o verão, desenvolve-se a pecuária bovina extensiva em grandes propriedades. A finalidade principal dessa atividade é a exportação de carne. Em alguns locais da região é cultivado o algodão, também voltado ao mercado externo. O leste do país corresponde à denominada Mesopotâmia Paraguaia, situada entre os rios Paraguai e Paraná. Nessa região concentra-se as principais atividades econômicas do país, bem como a maior parte da população, sob influência do clima tropical e úmido. As atividades produtivas de maior destaque são: na porção florestal, extração vegetal, particularmente de madeira, ébano e cedro, e de erva mate, na porção central, principalmente produção agropecuária. Tem a soja, o algodão, o milho, o trigo, o tabaco, cultivo de subsistência e pecuária. A subsistência, quer dizer, eles produzem todos esses materiais, mas é para alguns para venda, para eles conseguirem outras coisas, e outros para o próprio consumo. Aqui, olha, nós temos a hidrelétrica de Itaipu, tem uma foto dela na página 39. A fonte receita importante para